super informal, não tem isso não, né? Aqui é super informal. Apresentar para vocês a professora Carmen Gabriel, que é nossa parceira de sangue, como ela mesma cunhou esse... E a gente está sempre junto aqui trabalhando na formação de professores, na licenciatura, na universidade. Como vocês sabem, ela está no momento diretora da Faculdade de Educação e também é professora titular na área de currículo lá. E hoje o título que ela deu foi, não sei se você leu. Não, porque o Vitor me convidou para conversar com vocês e falar sobre a minha pesquisa na área de currículo, foi isso? Isso aí. Então é um pouco isso que eu vou conversar, eu não trouxe nada assim muito formatado, porque eu acho que seria bacana uma conversa, embora a gente esteja aqui organizar, já que eu tenho em cima disso, eu vou gostaria de com a Roy, ficar mais. Mas em princípio, o nome da pesquisa foi o nome que eu dei, que é Currículo como Espaço Biográfico e Sujeitos, Conhecimentos e Demandas. Tem um pouco disso que eu vou falar, mas eu tinha pensado em organizar minha fala um pouco. Eu queria só um pouco entender, vocês são todos alunos de pós-graduação, é isso? Na área de ensino de matemática? Alunos de mestrado, doutorado e alguns docentes do programa. Tá, porque eu acho que é interessante a gente encontrar um ponto que nos é comum e que nos interessa discutir. Então, eu fiquei pensando, talvez, não sei até que ponto, aí é uma questão mesmo de demanda de vocês, questões de currículo, que é uma temática que atravessa os nossos interesses por diferentes razões, e um pouco contar a construção da minha trajetória, porque eu sou da história, não sou originária, não sou pedagoga, sou da pedagogia, mas eu acho que isso é bacana, e como eu acredito piamente, independente do nome que eu dei essa minha pesquisa, o momento, quando eu digo a minha pesquisa, é a pesquisa que está agora sendo financiada pelo CNPq, né? Eu penso agora. Mas como é que eu chego a essa ideia de biografia? Que entendo que toda pesquisa tem um quê biográfico. Então, eu entendo, porque eu falava isso, quando a gente se interessa por matemática, às vezes a gente já está muito distante das nossas outras coisas que fazemos na vida, e às vezes quando a gente realmente percebe, né, pincelar aí das nossas trajetórias biográficas e por que a gente quer, o que nos move a fazer determinados temas, e pesquisar e fazer um doutorado e ficar, de alguma forma, imersa nesse campo durante 4 anos, que a gente sabe que não é brincadeira, que é um esforço enorme para todos vocês. Sabe, né? Então, assim, eu não sei, aí é um pouco mais do que vocês realmente quiserem ouvir, qual é a expectativa de vocês. É claro que eu não sei falar sobre tudo, mas eu acho que a discussão de currículo, eu sei que é uma discussão cara também para vocês, aqui na área de matemática, né? Talvez um pouco falar da minha pesquisa, mas tentando situá-la, né, como é que ela se inscreve no campo do currículo de pesquisa, a pesquisa como o currículo como campo de pesquisa e não como objeto, que eu acho que essa é a diferença talvez importante a ser marcada. E aí as perguntas, eu acho que pode me interromper, isso aqui não é nem conferência, é uma aula dispositiva dialogada, se vocês quiserem, tá? Mas o importante é que a gente tenha alguma interação possível, não que vocês fiquem só me ouvindo, porque dúvidas, eu acho que as questões meio do teórico, metodologia de fazer uma pesquisa, embora seja a área, né, quer dizer, matemática e educação, mas ensino eu acho que eu particularmente, eu transito e me movo muito à vontade na área de ensino embora chegue, né, no campo da educação, então eu acho que talvez seja por aí o que significa a construção do objeto, relação com o objeto, enfim, questões que eu acho que tem a ver com o campo da pesquisa. Não sei, pode ser isso? Perfeito. Para você, professor, agora e para ele. Tá ótimo. Pode ser? Mesmo se você não avisasse isso, o pessoal normalmente já fala bastante durante as apresentações aqui. Às vezes nem deixa a pessoa falar. Que ótimo. Rosana já vi. Discutir as alternativas, ensino superior, bacana. Que a Rosana é a vice, né? Quer dizer, na verdade não tem uma diretora, nós somos 2 diretoras. Precisava de mais 2 para dirigir aqui. Você quer sentar? Eu vou ficar em pé para passar o céu. Então, por onde começar? Um pouco da minha história, muito rápido, não vou contar causos, mas eu me formei na área de história, não posso até dizer quando, não tenho problema de idade, estou com 60 anos, bem vividos, e fiz na UF, nos anos 70, e muito rapidamente, quando eu me formei em História, em graduação de História, licenciatura e bacharelado, né, mas naquela época era comum ser o 3+1, hoje, quando existe, não é mais tão comum, mas ainda existe, hoje já é esdrúxulo ter esse modelo de formação 3+1, embora continue, mas na época era isso que tinha. E logo depois eu comecei a ensinar, a trabalhar como professor de ensino moderno, de educação básica, e logo depois, por razões várias, eu viajei, fiquei 15 anos fora do Brasil, e quando voltei,
voltei fazendo mestrado, doutorado, concurso pela FRJ em educação e ensino de história. Então, assim, por isso que o ensino faz parte da minha vida. Eu sempre, a própria processo de doutoramento, de mestrado, eu fiz nessa eu chamo isso de um entre-lugar. Tá? Agora, essa ideia de um entre-lugar, ou uma zona de fronteiras, entender um pouco como é que eu entendo isso, talvez seja bacana para a gente dialogar. E a partir desde então, as minhas discussões, o que me interessa, que eu venho discutindo, né, no campo da educação, não é, normalmente quando a gente faz história, todo mundo acha que a gente vai trabalhar com a história da educação. Né? E não é isso, eu trabalho com a didática da história. O que me interessa é pensar como é que a história, que é uma ciência, talvez não tão legitimada quanto a matemática, né, porque isso é um debate também epistemológico bastante atual. Mas se matemática é uma ciência ou não, também é um debate. Pois é, mas para nós que somos de história, acho que a gente acha que esse problema vocês não têm, né? Nós ficamos anos tentando descobrir se história é literatura, se é arte, o que é arte, o que é ciência. Esse é um debate, talvez, vocês conseguiram passar uma imagem mais sólida e consistente, talvez, que a dos seres humanos. Mas, frequência sonora. Normalmente. E eu acho ótimo, agora essas fronteiras estão tão emborradas, né? Mas a minha preocupação sempre foi e continua sendo, é claro que eu vou um pouco mostrar para vocês como é que eu vou mudando a minha perspectiva, que nós todos temos, quando vocês entram no programa de pós-graduação, vocês vão construir uma perspectiva para ver, né, no sentido de ver as questões que vocês querem pesquisar, ela se faz muito em função deste, eu diria assim, deste eixo de discussão como é que a gente pode pensar isso que a gente chama de vários nomes, que pode ser conteúdo, saber, conhecimento, né? Hoje se fala em habilidades, competências, valores, não importa. Isso que a gente compreende em algum momento, dentro de contextos específicos, a partir de várias disputas, o que é para ser ensinado e aprendido nas escolas públicas. Né? Esse é um pouco assim, é isso que eu trago comigo desde sempre, tentando entender e de um pressuposto político muito claro, que é a defesa da escola pública. Né? É claro que não é a defesa dizendo a escola pública é algo maravilhoso, é uma questão de dizer que é um espaço que me parece, na nossa conjuntura, e não só atual nem falemos, né, em função do que está acontecendo nesse país, mas é um espaço onde eu aposto, no sentido político, epistemológico, que a gente pode estabelecer uma relação que eu chamo produtiva com o conhecimento, e que eu valorizo muito isso. Parece óbvio, talvez, eu dizer isso para vocês, mas eu digo isso porque isso não é tão óbvio no campo educacional hoje, quando a gente discute, por exemplo, currículo, eu vou chegar lá. Então, assim, desde então eu fiz concurso para a UFRJ, entrei como professor de prática de ensino e formação de professores, então eu tenho uma trajetória na formação inicial de professores. Trabalhei aqui na UFRJ no projeto, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que foi Conexões de Saberes, coordenando esse projeto, que era uma articulação com os movimentos populares, com os alunos de origem popular, toda a discussão das ações afirmativas, que hoje é um debate ótimo, aberto, naquela época isso nem se falava, mas já tínhamos estudantes, né, que tinham entrado não por ações afirmativas, mas por terem feito vários outros caminhos, vestibulares comunitários aqui, como é que é a dificuldade da permanência desses alunos aqui, porque isso também sempre foi o espaço público, esse espaço em que eles se relacionam com o conhecimento. E fui, bom, aí coordenador de pós do programa, e hoje estou na direção, mas nunca abrindo mão, né, desse meu grupo de pesquisa, que aliás convido todos também, o Vitor vai já estar, né, convite para ir lá também conversar com nós, hoje que eu estou vindo de lá, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado, quarta tarde é o dia que a gente se reúne, pensando nisso. E aí hoje, assim, o currículo, como é que eu cheguei ao campo do currículo? Onde eu fiz meu mestrado e doutorado, foi na PUC, no Rio, com a professora Vera Candor, não sei se vocês já ouviram falar da professora Vera Candor, e que era, né, eu fiz nos anos 90, até hoje, mas na época a Vera tinha, de alguma forma, ela abriu a discussão no campo da didática, já era pioneira nos anos 80, que vocês devem, né, você não sabia quando vocês devem ter, acho que a pior coisa que o professor pode falar, porque se aí o aluno deve ter e não teve, a gente já dá uma bloqueada. Mas a discussão da didática, né, no campo, não sei qual, quer dizer, eu estou falando não sei porque realmente ninguém precisa saber isso, mas de repente, em função da inserção que vocês têm no programa de pós, já ouviram falar. Mas a didática, esse campo chamado didática, né, que vocês de alguma forma vocês lidam com ele, como fala do ensino dele, como também lidam com essa alguma coisa chamada currículo, os dois eu estou entendendo aqui, vou sublinhar dessa forma, didática e currículo como campos de investigação, tá? Não apenas, eu digo, como disciplinas que podem entrar na grade curricular das licenciaturas. Não parece talvez uma coisa simples, mas esse deslocamento de disciplina para campo abre uma discussão muito maior para a gente poder pensar em termos de como é que o campo do currículo pode ajudar, por exemplo, vocês pensarem
os objetos, temos coisas que de alguma maneira ciências de matemática. Eu imagino que tem alguma vez a ver com escola pública, com matemática escolar, com ensino de educação. Eu sei que tem todo um debate no campo, eu já participei da educação matemática e ensino de matemática, mas eu não ouso entrar nessa discussão, não sei qual a posição de vocês, mas eu sei que existe essa discussão. Mas enfim, então, voltando, eu quando entro para a Vera, eu me lembro, eu morava fora do Brasil, eu chego em 96, e essa, se vocês fizerem memória da trajetória de vocês, é muito interessante para ver por que vocês vão buscar algumas coisas e não vão. E eu morei muitos anos em Cabo Verde, em Cabo Verde, e lá eu trabalhava, já com formação de professor de História, e eu me assustei muito quando cheguei, porque quando eu fui para as escolas eu ensinava já professores que se tornariam professores da educação básica, né, que corresponde à nossa educação básica. E eu me lembro de ter assistido às aulas, né, eu fui a algumas aulas, reuniões, e eu naquela época me assustava muito, porque eu dizia o seguinte: não é possível que a discussão historiográfica está já no debate atual. Eu tinha um diálogo muito grande com a historiografia francesa na época, mas nós estamos discutindo coisas tão bacanas, e a escola de Cabo Verde ainda é a escola do século XIX. Quando eu venho para o Brasil, eu estou contando como é que eu chego num programa de pós-graduação. Eu acho que é importante todo mundo fazer esse movimento. Como é que vocês chegaram aqui, quais eram as dúvidas, as angústias, os dilemas, o que vocês achavam que queriam resolver. É interessante isso. Eu estou tentando dar um exemplo como essa construção desse objeto não é numa tacada só, essa frase do Elinho, alguns deles isso, né, principalmente, mas é no sentido como você vai construindo o teu olhar em função do que você já vem, das suas experiências. Então, eu vinha com que depois eu vou discutir, e hoje, até hoje, tento desconstruir o que eu chamei da tese dos compassos. Então, eu achava naquele momento que a ciência historiográfica, o debate historiográfico eram maravilhosos e que a escola tinha que se adaptar àquilo. Não é possível que a escola continue ainda ensinando história numa perspectiva que o campo da historiografia já mandou para brilhar há algum tempo. Então, eu vinha muito nessa perspectiva, né? Eu quero, de alguma forma, contribuir para que a escola seja um lugar como é a academia. No fundo, isso eu estou dizendo hoje, estou quase 20 anos depois, tá? Mas eu estava nessa perspectiva muito forte. Quando entro no programa da PUC, na época, vou começar a discutir. Bom, quero comentar, eu acho que isso tem muito a ver com a trajetória de muitos de nós aqui. Né? Eu resolvi começar por aí, porque eu acho que isso. E imagino vocês, tá? E se eu já tinha, para mim já tinha resolvido que a história era uma ciência, óbvio, né? Naquele momento. A gente pode até discutir o que a gente está chamando de ciência, mas algum compromisso com o regime de verdade, esse conhecimento tinha que ter, porque eu via não é possível, assim, na escola. E aí eu queria entender primeiro, eu estava muito longe, eu fiquei 17 anos fora do Brasil, eu queria entender como as escolas brasileiras, se esse descompasso era realmente verdade, e queria resolver para contribuir, né? Porque como eu já tinha também uma história, não só como eu sabia que não conseguia ver como é que era, mas eu já trazia comigo também, hoje eu não tenho certeza nenhuma, mas naquela época eu sabia como a escola deveria ser. Então eu vinha numa perspectiva, né, que eu sabia o que ela não era, que não podia ser, eu já sabia o que eu queria botar no lugar. Eu vinha. É claro que hoje, a gente quando faz, né, a ilusão biográfica também, eu não sou estudante de Bourdieu não, mas está vindo aqui, estou encarnando e está saindo muito Bourdieu, mas Bourdieu também escreve um belíssimo texto da ilusão biográfica, em que ele vai dizer, e é verdade, quando a gente quer contar alguma coisa, a gente vai buscar no passado e vai construir uma narrativa extremamente assim, articulada, como parece que tudo que eu estou contando aqui era tudo certinho. É claro que é retrospectivo e eu estou dando sentido para isso. Aí chego no programa da PUC e vou começando a entrar em contato com leituras que vão começando a me chamar a atenção, uma categoria que naquele momento não tinha menor sentido para mim, que é o conhecimento escolar. E começar a desconstruir e começar a perceber como é que eu vinha, né? Eu vinha de uma forma muito reafirmando a hierarquia dos sistemas de saber, ou seja, eu queria... Você tinha dado aula em escola aqui antes de sair? Muito pouquinho. Eu saí, eu me formei, devo ter trabalhado um ano. Né? Você fez licenciatura em História, né? Fiz licenciatura em História. E aí eu falei assim, não. E aí começaram... Isso que eu acho bacana no programa de pós. O programa de pós, eu não estou dizendo que na graduação não possa acontecer. Tem que acontecer também, no meu entendimento, sim. Mas eu acho que o programa de pós não pode deixar de acontecer. Quer dizer, é o momento em que você vai começar a diminuir o seu campo de certezas. Né? É o espaço de você deixar, né, de alguma forma, ser afetada por questões, por dúvidas, né, por incertezas, porque senão a gente sabe, e é muito comum, você chega, quando a gente faz um projeto, a gente vem cheio de certezas. Né?
E aí, né, o drama do primeiro ano é que essas certezas começam a se diluírem, se liquidificarem. Mas isso é bom, eu sempre digo, isso é bom, é bom, é bom. Né? Não estou dizendo que a gente tem que abrir mão de todas, mas, enfim, eu fui começando a ser provocada a pensar, a desconstruir, a desnaturalizar, a problematizar essa relação que eu estabelecia, né, que eu fui estabelecendo com a escola, entre escola e universidade, entre saberes acadêmicos e saberes escolares, né, que depois vão tomando esses nomes e vão ficando muito mais claros para mim. Só que eu ainda fui, assim, eu não tive coragem, talvez, de enfrentar isso logo. Estou falando de um mestrado, eu emendei mestrado e doutorado com a mesma orientadora, né? Isso é interessante também, isso não é necessário, isso pode ter coisas boas e menos boas. Mas, paralelamente a isso, Vera Candor, a professora Vera Candor, estava talvez iniciando, dentro do campo da didática, algo que hoje, né, se discute muito, não sei qual é o grau de incorporação, de diálogo com isso, que a gente vai chamar de uma forma muito geral, questões multiculturais no campo da educação. Hoje, discussões de cultura, interface cultura, conhecimento, poder, que no campo da didática no Brasil, de alguma forma, começa, né, nós estamos lá no final dos anos 90, começa a ter uma penetração, começa a ter uma produção consistente. Vera vai ser uma das, né, Vera, eu digo, entender a história da didática no Brasil, escreve a história da Vera, a biografia da Vera, que Vera está desde lá na discussão da didática em questão nos anos 80, da didática tecnicista para a didática, né, como ela vai chamar, uma perspectiva mais multidimensional, e nos anos 96 ela vai trazer a discussão de cultura muito Paulo Freire para o campo da didática. Eu, naquele momento, nem tinha ouvido falar de currículo nem campo de currículo, gente. Para mim isso não existia. Existia quando me diziam o que era currículo, eu entendia como um elemento da discussão da didática, né? E muito mais associado a quê? Até hoje, se eu perguntar aqui para vocês, talvez a ideia muito mais de conteúdo, de currículo, é essa listagem dos conteúdos, a grade curricular, o planejamento curricular, que já vinha, né? Que eu naquele momento não tinha discussão nenhuma, e nem sabia que existia um campo do currículo. Que já vem discutindo, né, interessante, na mesma época, nos anos 80, assim, quando a didática está lá, fazendo uma discussão de sair desse lugar que tinha atribuído tecnicismo, né? E aí eu faço um parênteses, qual é a discussão didática que vocês têm? Só para eu poder ver se vale a pena ir mais para cá. Está sendo, primeiro, estou falando muito rápido, aí, está acompanhando, por exemplo, essa ideia de uma didática instrumental com uma didática multidimensional. Eu estou falando grego, português, podia explicar um pouco, eu acho. Não, isso que é bacana, porque ninguém tem a obrigação de saber nada, tá? Agora a gente tem essa relação, essa disponibilidade de estar aqui discutindo, vocês vão dizer, ações de matemática não tem a menor ideia, e eu sempre aprendo também. Então o campo da didática, como o campo do currículo, como campo educacional, né? Porque de alguma forma vocês estão na interface da matemática e educação e da interface da matemática e educação barra ensino. Então, antes de eu chegar na didática, eu vou fazer uma reflexão que me parece também essencial, que nossa parceria de sangue, como o Vitor anunciou, ela é muito nesse sentido, é que o lugar do ensino, ele é um lugar muito disputado e, paradoxalmente, muito desvalorizado. É algo que a gente tem que, às vezes, é difícil de entender, né? O mestrado e doutorado em ensino de matemática tem um peso menor, tenho certeza, simbolicamente falando, que um doutorado em física ou na própria matemática pura. Então, por outro lado, quando se fala em formação de professor, todo mundo forma professor, né? Quando se fala em ensino de alguma coisa, todo mundo ensina. Então, assim, é um lugar disputadíssimo por várias razões, não acho que não vale a pena entrar nessa discussão aqui agora, e ao mesmo tempo muito desvalorizado por causa daquela hierarquia de saberes que eu falei até que me levou para a academia, né? Ou seja, eu quero fazer com que a escola ensine coisas tão verdadeiras e boas e certas como a academia, no meu caso, a história, tem discutido. Esse sistema hierárquico, né, ele no campo educacional, ele também acontece muito forte. Então, o ensino no campo educacional, tem gente no campo do currículo hoje discutindo que o currículo não tem nada a ver com o ensino, por exemplo. Eu tenho colegas pós-estruturalistas, tipo, eu também me considero uma pós-estruturalista por várias outras razões, mas eu defendo a importância de continuar pensando em ensino, dentro do campo do currículo. E, por outro lado, nos institutos específicos, o ensino é menor. Então, você vê, ele não tem um lugar nobre em nenhum lugar, nem no campo da educação, nem na matemática, nem na história, ele é um não lugar.
E a gente tem que aproveitar produtivamente isso. Ponto. Fechei o parênteses, vou ter a discussão de didática. Aliás, eu falo vários parênteses, fecho, eu não fecho, esqueço, mas esse aí vai. Mas eu acho que isso é bem familiar para a gente, quer dizer, não tanto no campo educacional, mas aqui dentro da matemática, essa questão, exatamente isso que você falou. Como ele é disputado, porque todo mundo acha que sabe ensinar matemática. E ao mesmo tempo as pessoas não problematizam, como eles não problematizam isso, naturalizam, então nunca vão reconhecer nem como um potencial campo de pesquisa. Além de achar que para ser um bom professor basta dominar o conteúdo específico da área. Isso é uma coisa séria. Mas não é só na matemática, né? Então, não sei se isso consola ou desespera mais. E no campo educacional, o que eu estou trazendo para vocês é que nem no campo educacional o ensino tem uma discussão nobre. Porque, paradoxalmente também, se você vai para o COMPED, por exemplo, que é a nossa associação brasileira, né, de pesquisadores na área de educação, o que tem importância, os GTs importantes, e aí é uma disputa, mas são de políticas públicas, a discussão política do campo educacional, dos fundamentos, de sociologia da educação, filosofia da educação, história da educação, tem peso, estou falando de peso simbólico, dessa hierarquia dos saberes, tá? Então, assim, é um campo que a gente tem que ser, eu brinco, a gente tem que acreditar e apostar muito, né? E é uma briga constante, uma disputa constante. O que me agrada estar nele? É justamente a não normatização. Essa fluidez. Se eu poder estar aqui e lá, falar com vocês, poder falar com os historiadores, isso me agrada, porque eu acho que é isso, para mim, a relação com o conhecimento, eu pelo menos quero ter com o mundo, né? Não é aquele conhecimento de caixinhas e engessados. Voltando, o campo da didática, então, ele, do currículo, mas no Brasil, isso é muito uma especificidade nossa, tá? Essa briga entre didática e currículo. Você vai para a Europa, por exemplo, na França, a palavra currículo nem quase existe, é tudo didática. Mas você vai para a Inglaterra, é o contrário. A palavra didática quase não tem força, é mais currículo. Então, na verdade, na França, quem discute didática e currículo está no campo da didática. E na Inglaterra, quem discute didática e currículo está no campo do currículo. No Brasil, resolvemos fazer dois campos que se brigam, se degladiam e acho que um sabe mais do outro. Principalmente quando a discussão é conhecimento. Porque esse aí, o que se deve ensinar, pergunta clássica da matemática, é a mesma pergunta que o currículo faz, só que responde a partir de perspectiva diferenciada. Que, no meu entendimento, ambas têm que estar articuladas, porque senão fica capenga tudo. Então, no Brasil, esses campos, o campo da didática é muito mais antigo, né? O campo da didática vai ali de começo do século XVI, né? Então, no Brasil, na estrutura do programa de pós-graduação, o campo da didática, essa disciplina de didática no campo de pós-graduação no Brasil, sempre existiu. O currículo é agora recente. Basta ver, por exemplo, que a gente não tem departamento de currículo na faculdade de educação, a gente tem departamento de didática. Então, é um campo muito mais consolidado, do ponto de vista da história e da estruturação do campo educacional, do que o currículo. A partir dos anos 80, esses campos, e na verdade o campo educacional como um todo, a formação de professores como um todo, eles sofrem um abalo, eu diria, no sentido de um movimento de democratização do Brasil, estou lá no final, né, nos anos 80, no final da ditadura militar, e o que acontece? Começa a se repensar para que serviam esses campos, para a formação de professores. Né? Sabíamos que não queríamos mais formar os professores como formávamos antes, que era preciso discutir política, formação política com esses professores. Há todo um debate que eu não vou me aprofundar aqui, mas isso atinge e afeta os dois campos de formas muito consistentes, muito, diria, que produziu muitos resultados, muitas consequências para pensar o campo. Então, a didática, e aí eu volto à discussão com a Vera, eu não estou em ser Vera, né? Essa história dos anos 80, a Vera, eu estava lá no Estado Verde fazendo as minhas discussões, Vera Candor já era uma referência aqui no campo educacional, no campo da didática, porque ela faz um movimento que ficou histórico na PUC nos anos 80, que foi um movimento chamado Didática em Questão, em que justamente ela traz a dimensão política para o campo da didática. E aí surge um termo que a gente usa muito no campo educacional, você já deve ter ouvido, quando fala de teorias críticas. Né? E crítica, às vezes, a gente não para pensar. Na educação, porque toda ciência em tese crítica, eu dizer que uma ciência crítica, uma teoria crítica, para alguns colegas, por exemplo, eu não detestava essa expressão porque eu achava que era redundante. Mas para o campo educacional, quando você coloca a crítica do lado de uma teoria, você quer dizer o seguinte, este campo, essa teorização, reconhece a imbricação da dimensão política no campo da educação. Então, uma didática crítica, uma didática que entende que a relação didática é atravessada por relações de poder. Uma teorização crítica curricular que entende que a relação com o currículo, aquilo que se ensina, né? A escolha do que se ensina, aquilo que se diz que é validado, não é uma mera discussão epistemológica
né, é também uma discussão política de seleção de conteúdo, de processos, né, de critérios completamente, muitas vezes, bastante atravessados por discussões ideológicas e políticas. Isso nós estamos no final dos anos 80 e início dos anos 90. E esses dois campos vão se desenvolver, e até hoje, numa discussão, né, e eu acho que uma contribuição importantíssima para pensar em ensino de formação de professores, com vários... Hoje, você perguntar o que é currículo e o que é didática, a gente teria assim, cursos de tese, doutorado para explicar, porque pode ser muita coisa. Mas também nem tudo é. Eu sei que quando eu digo que muita coisa, nem tudo é. Então a gente tem que começar a pensar o que nos interessa chamar desse campo, um de outro, para, né, pensar o que a gente quer pensar. E eu tenho, então, tentado, desde então, com a Vera, quando eu chego, então eu estava dizendo que eu cheguei com aquela tese dos compassos sobre a didática, então está assim, em pleno momento, está discutindo. Para ela, nesse momento, e até hoje, né, hoje a Vera discute, por exemplo, didática, uma perspectiva decolonial, pós-colonial, intercultural. A Vera está numa perspectiva cada vez mais culturalista, mas não estou dizendo isso entre aspas, não pejorativamente, porque a gente põe às vezes os issues pejorativamente. Mas naquele momento ela trazia a discussão da dimensão cultural já muito forte na didática. E eu faço um trabalho, como vocês devem fazer, né, todos vocês, para algum curso, ou o que vocês fazem, professores de pós. E Vera, naquele momento que eu chego, né, Teresa conheceu de Vera, nós fizemos no mesmo espaço lá, a pós-graduação, era uma pessoa que aterrorizava. Sabe o que é? Vera? Chega perto da Vera, ela chega perto de Deus, né? E era a pessoa. E aí eu faço um trabalho, e ela, para mim, é uma lição de vida em várias coisas. Eu me lembro de uma aula, o que ela pede pra gente fazer? Primeira aula de didática. Então, eu naquela época, essencialista, sem saber, mas achando que eu era nada, eu só queria saber que ela me respondesse o que era didática. Eu não queria ficar perguntando. Vera, o que é didática? A minha pergunta é, o que é didática, afinal, Vera? Porque ela começava a desconstruir tudo que a gente achava que era didática, eu queria que ela me dissesse o que era. Porque ficar desconstruindo, eu queria entender o que era. Se você é aluno de mestrado ainda? Mestrado. Imagina, hein? Ouro como não. O que é didática? E a Vera dizia não. E ela só dizia que não era. Tipo, começou a me irritar. E aí ela começa a fazer essa discussão e eu faço um trabalho, porque ela começa a perguntar sobre a trajetória. Ela trazia muito dados biográficos da gente. Ela pedia pra gente, por exemplo, mas essa até hoje, quando eu aula faço com os alunos, que é pedir para você fazer memória de dois momentos da sua vida escolar, acadêmica, uma que você significou como sucesso e a outra que você significou como fracasso. E eu nunca mais tinha pensado nisso. Eu fiz mestrado tarde, eu estava com uns 40 anos já. Então já era mãe de 4 filhos, então assim, já tinha uma vida atrás de mim, nunca tinha pensado nisso. E veio com muita força o seguinte episódio. Gente, a minha fala está sendo lá para cá, mas está todo mundo acompanhando? Sim, é totalmente lógico. Pode ser coerente isso. Aí, que é o momento em que eu, com 11 anos, fazendo concurso de admissão, na época, não sei se eu tenho alguém aqui da minha faixa etária, mas existia a admissão. E o sonho de mamãe era que eu entrasse, é claro, para uma escola, na época era o UERJ, não, era o UERJ, o CAP da UERJ, se ele gostou naquela época. E na prova, eu sempre até então, detalhe, eu sempre fui uma boa aluna. Dentro do que a gente pode até discutir, mas eu sempre fui conhecida, né? E aliás, negociei muitas coisas na vida, porque na família eu era boa aluna. Eu podia pintar e bordar, mas eu assegurava na escola. Que eu descobri muito rapidamente uma excelente estratégia de sobrevivência para muita coisa. E aconselho, agora para você já está demais, mas. Então eu era boa aluna, quer dizer, a Carmen já passou. Até hoje eu carrego isso. A Carmen já passou. Você fez o primário, escola pública? Tudo escola pública. Mas boa aluna, carregava bandeira, na época carregava bandeira. Eu era CDL. E eu não passei não passei, eu me lembro que caí na prova de português, mas estava sempre que você vai passar, e eu não passo. Era a prova, olha como eu era 11 anos, a responsabilidade de passar nesse negócio, porque eu sabia que era o sonho da minha mãe, não era o meu sonho, o sonho da minha mãe. Que era aquela prova, a prova de português, era que meu pé era o Lima, que eu tinha que fazer não sei o que, pergunta, eu sei que eu não passei. Foi quando ela me perguntou a Vera lá, né, anos depois, foi o fracasso, isso veio com muita força. E veio por quê? Aí eu falei, por que isso veio com fracasso? Porque não era o meu fracasso. E foi quando eu pude conversar, já que minha mãe até hoje está viva, e eu pude conversar com ela. Eu nunca mais falei sobre isso, porque naquilo ali foi assim, eu sou uma pessoa que não dei conta das expectativas de mamãe. Então, olha como é importante a gente trazer isso
Por que eu estou dizendo isso? Porque isso foi me impactando, até hoje, se eu quero discutir relação ao conhecimento, eu acho que não é aleatório. Tem uma coisa que eu quero entender da expectativa do outro, como é que você relaciona, né, essa responsabilidade que você dá para o outro. Então, carregar fracassos e esse tipo de sucesso que você é muito ruim. Eu acho que isso pesa muito. Vai ser outro papo na relação com o conhecimento. Mas voltando. E o aspecto legal que eu lembrei com a Vera é que eu aprendi, outra coisa também que ninguém me explica, eu aprendi a ler e escrever sozinha. Eu não fui alfabetizada na escola. Claro que alguém me alfabetizou. Não sei quem. Não foi mamãe, que nunca teve paciência. Não sei. Eu entrei no segundo ano da escola. Então, eu acho que isso também me deu uma aura de pessoas, né, eu era uma coisa... com esses dois fracassos, quando eu vou discutir com a Vera, quer dizer, por que eu estou chamando isso aqui agora para a gente pensar junto? Ela me põe assim numa situação, ela não me põe a mim, ela põe a turma nessa relação que não é uma coisa objetiva, né? Que existe uma dimensão aí da relação que você estabelece com a escola, com o mundo do conhecimento. E nesse momento, eu já tinha vivido fora do Brasil e ela estava discutindo as discussões culturais. E aí eu voltei também à discussão de que foi a minha experiência, essa minha imersão em outro lado do Atlântico, dois países africanos, eu vi um chá de carteira, que eu era estrangeira de alguma maneira, mas nem tanto, porque eu era branca, da classe, eu era, né, trabalhar na época, eu era superada com um diplomata, então assim, não estava numa situação igual e ao mesmo tempo era outra. Bom, aí eu fiz a minha... Como é que isso chegou para me fazer a dissertação? Porque agora, estou dizendo 20 anos depois, na época não tinha nada disso tão claro. Sobre a discussão do conhecimento histórico que se ensina entre a atenção universal e particular. Então eu entrei muito a fundo, através da análise dos livros didáticos, atenção universal e particular, na definição do que é o conhecimento histórico para ser ensinado. Então eu analisei não sei quantos livros didáticos para dizer o seguinte: o que naqueles livros de história diziam que era universal era a ciência, a universalidade era dada por alguns conceitos da modernidade. A Grécia, que era o centro, né? A razão humana ocidental, que na verdade eu já discutia que era, na verdade, um sentido da razão, que não era toda a racionalidade, né? Que a racionalidade moderna cunhou ou hegemonizou essa ideia de sentido, quer dizer, estou lá. E me lembro que eu vou para o Creso, que você conhece muito bem, eu ia fazer o meu mestrado com o Creso, que é o professor, na época, ele tem mais lá, mas discutia epistemologia, só para vocês entenderem. Quando a Vera leu esse meu trabalho, ela adorou e me chamou para ser orientadora. Isso para mim, gente, isso para mim era assim, era como ganhar na loteria, né? Porque todo mundo disputava a Vera, eu nem tentei namorar, como a gente diz, a orientadora Vera, porque eu achava que não tinha a menor chance. Quando ela me chama, eu vivi uma situação muito difícil, que eu tive que dizer para o Creso que eu não queria mais ele. E o Creso foi muito bacana, ele me disse: você pode discutir isso, não discutir atenção universal e particular, conhecimento e cultura, mas você não vai ter resolvido um outro problema, que eu acho importante ser resolvido, que é a discussão da transposição didática e da elaboração didática. Você pode ficar discutindo qual é o conhecimento que vai ser validado, vai ser ensinado na história, se é a seleção cultural, você vai entrar, quais são os critérios, por exemplo, vai entrar índio, não vai entrar índio, vai entrar qual é as discussões da cultura africana, tudo que você tem discutido hoje. Mas tem algo que também não pode deixar de ser discutido, é como esse conhecimento se reelabora didaticamente. E foi a minha tese de doutorado, né? Mas foi com Vera, não foi com Greta. Então eu fiz uma tese, uma dissertação de mestrado, onde eu trabalhei discussões do conhecimento escolar na área de atenção universal e particular, o diálogo com os estudos culturais, com a discussão de cultura, que na época, né? E na tese de doutorado eu fiz uma dimensão mais epistemológica do conhecimento. Então, que, no fundo, até hoje eu trabalho com essa ideia de que eu chamo de conhecimento escolar. Então é isso que eu quero chegar, que é onde, por dentro do currículo, eu vou começar a, de alguma forma, explorar, aprofundar, complexificar. Eu fiquei com uma curiosidade nessa autobiografia. Fala. Tem água aqui? Não. Não. Tem na nossa cola. Tem ali, ó. Até de uma... Se vocês não se incomodarem, se for só mim, eu bebo muito carregado. Não, é só Tem um copo. Ela me incomoda. Que é o seguinte, eu acho que muito do que você contou aí da sua trajetória pessoal, muitos de nós nos identificamos, que eu acho que tem muita coisa em comum das pessoas que são oriundas de uma formação nas disciplinas específicas. E que eu acho que a gente tem um processo que é permanente, que é de desconstrução dessa naturalização. Assim, eu acho que isso é forma de entrar na discussão. Você tem que desnaturalizar. Exatamente. Talvez
parece óbvio falar isso. O exercício, até por exemplo, muitos de vocês devem ser professores, né, da rede. E quando a gente vai fazer uma pesquisa no campo educacional, eu acho que um dos desafios maiores, pelo menos no mestrado, nos primeiros semestres, é esse deslocamento, desse olhar que a gente acha que sabe escola, sabe tudo de escola. Então, esse deslocamento do olhar do professor para o olhar do pesquisador, e aqui eu não estou dizendo que o professor não é pesquisador, que o professor não é nada disso, mas é um outro, eu vou falar de um outro lugar. Quando eu vou produzir uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, o meu olhar é o olhar do lugar do pesquisador, que tem as suas singularidades, que não necessariamente eu estou colocando valores nisso, ser melhor ou pior. Né? Que não são as mesmas quando eu estou lá na discussão da escola. Né? E outra coisa, que também é difícil, que tem uma articulação muito tênue, assim, a fronteira é muito tênue. Os problemas de pesquisa não necessariamente os problemas de sala de aula cotidiana. Então, é muito comum que eu entre um mestrado de pós-graduação em ensino dê para resolver o meu problema do dia a dia na escola. Eu vou ficar frustradíssimo porque eu não vou conseguir resolver esse problema. E não vai mesmo. Então, o que eu vou fazer? É gastar meu tempo, né, de investimento emocional, físico, financeiro, e muitas vezes isso é isso mesmo, para eu poder pensar alguma coisa que eu não vou ter um resultado imediato, né? Não tem um grau de pragmatismo, talvez. Então, entre fazer uma matemática pura e fazer algo para salvar a escola, nós temos, é claro, aí um contínuo que ele tem que descobrir qual é, que não é nenhum nem outro no entendimento, né, no ensino dele. Tá? Só para... Podemos voltar lá para o conhecimento escolar? Então, assim, mas eu ia perguntar... você só fez a introdução da pergunta. Isso aí. Que nessa trajetória, assim, como é que você falou que na época eu era super essencialista e não me dava conta disso. Mas o que te fez fazer já mestrado em educação e não em história, por exemplo? Porque eu já trabalhava com formação de professores em Cabo Verde, porque eu tinha essa angústia de eu achava que eu poderia contribuir com a minha discussão histórica. Eu sempre fui muito... Aliás, na PUC eu era conhecida como a mulher das tensões. Eu sempre gostei muito de uma discussão teórica. Eu gosto, se você ficar assim, fora discutindo teoria da história, aqueles papos super grandes, eu gosto disso. E hoje eu acho que um bom professor de qualquer área disciplinar tem que dominar muito a teoria da sua área, para poder entender a didática da sua área. Na verdade, você não tem que entender. Eu não sei se existe. E aí, no caso, não é a teoria matemática nem a teoria da história. São teorizações matemáticas e teorizações da história que nos complica mais ainda, né? Porque não é você ter. Mas um bom professor, uma das possíveis definições que eu tenho trabalhado, é aquele que consegue entender como o seu conhecimento é produzido, para poder saber como é que ele é recontextualizado em outro espaço de problematização dele. Eu tenho a sensação que esse é um problema muito mais grave em matemática do que em história, porque eu acho que em história, ou nas ciências humanas, isso já faz parte da reflexão... Não, eu estou falando, o historiador já tem que ter necessariamente... Isso é uma posição que acho que desde Heródoto se ensina história, posição, aliás, atual, para a gente não conseguir fazer um currículo de licenciatura de história nessa instituição. Então é muito mais difícil. Você já tem um currículo, e é incrível... Porque o matemático ele tem certeza absoluta que só existe uma matemática, que matemática é aquilo... nesse sentido. Assim, nós disputamos qual é a melhor perspectiva historiográfica para explicar o passado, até hoje. Só que se a gente entender que a multiplicidade dos olhares ela é rica, né? Mas eu acho que isso ajuda. Então, assim, é muito interessante, porque como essas inserções disciplinares na formação da gente influenciam. Então, lá no NEC, que é o nosso laboratório de estudos de currículo, nós temos duas professoras, eu e a Ana Maria, que temos essa imersão na área de história, e tem a Márcia e a Margarida, que tem a inserção na biologia. Então, para nós, a gente está sempre nessa discussão da teorização, da cientificidade da história, porque para nós é uma questão. Para elas, o que elas querem é detonar isso, porque é tão forte nelas essa ideia de ciência, por mais que seja uma ilusão, essa unidade de conhecimento, que elas têm uma preocupação de maior detonar. Eu, por exemplo, e aí eu chego à discussão, né, que eu estou hoje defendendo conteúdo, tá? Eu estou na discussão hoje e vou defender assim com maior tranquilidade. É claro que eu posso apanhar em praça pública, né? Porque hoje a palavra conteúdo matemático, conteúdo de história, ela virou quase demônio. Sai pra lá. É a posição que eu digo. Eu não estou defendendo isso, uma volta ao conteudismo, mas também não estou querendo cair em visões conteufóricas. Mas na matemática, acho que o problema é o lugar onde esse conteúdo fica. Pois é, mas a ideia é você ficar nessa tensão o tempo todo, mas assim, é claro que não vai ter singulares disciplinares. Eu estava discutindo matemática com o Thiago Ranieri, que é o nosso coordenador de estágio, porque a gente está tentando nessas parcerias, parece que está tudo solto na minha cabeça, está junto. Se você não estiver acompanhando, eu já falei várias coisas, mas eu acho que eu consigo voltar lá onde eu quero.
Porque isso, acho que vocês estão conseguindo aqui na matemática, claro que vocês dizem, não, a matemática não é substituir matemática, né? São nichos, como também na história da educação. Pessoas, os parceiros de sangue, querem pensar a formação desse terceiro lugar, dessa casa comum, desse complexo, dessa articulação, que não é uma articulação, porque eu acho que essa é a grande dificuldade, de achar o seguinte, a gente já faz bem, vocês já fazem bem, e perguntar duas coisas que acontecem bem. Não é isso. É na incompletude de cada um da gente que a gente tem que se encontrar. Nós não conseguimos sozinhos formar professores. Não é isso? Vocês da área de matemática, nós da área de educação, para você, né? Então, mas não é porque vocês fazem, e a gente vai fazer a mesma coisa também. O que nós vamos fazer é uma coisa que nem vocês sozinhos fazem, nem a gente sozinho faz. Então, é na incompletude, é um terceiro espaço. Isso é difícil, porque ele é um movimento contra uma cultura, universidade, formação de professor, tá? Agora eu vou voltar à minha trajetória. Quer dizer, isso eu estou dizendo agora, e eu quero chegar no final dessa fala, sustentando esse argumento a favor dos conteúdos, né? Que parece óbvio talvez para vocês, mas eu quando digo no campo do currículo, eu posso ser lixado. Parece óbvio o quê? Defender o conteúdo. Bom, eu fui no congresso. É óbvio. Eu fui no congresso em Campinas. Foi em Campinas que eu fui? Não, na USP, né? Na USP, né? Na USP, eu tava. Você viu que a minha fala era mais careta. Aparentemente foi uma careta. É, mais ou menos. Não foi tão careta, eu não sou careta. Mas eu não vi as outras também, né? Não, porque tiveram outros dias. Mas a mesa que eu estava na manhã era uma discussão muito bacana. Mas não se discutia conteúdo. Era uma discussão mais da matemática, da diferença, matemática, né, na perspectiva. Mas que não é comum, aquela discussão que tem naquela mesa não é uma discussão comum de educação matemática quando se toca o currículo. Fica uma coisa muito mais próxima da ideia de relação de conteúdos, muito mais preso a isso do que num campo de pesquisa. Então, é um grupo, eu não sou desse GT, né, a gente é de formação, mas é aquele GT era GT de currículo e educação matemática. É um currículo que vem... das BEM, né, no caso. Das BEM, da nossa sociedade de educação matemática. Que vem se consolidando, que vem tentando entender. Algumas pessoas fizeram trabalhos precursores ali com o Vinícius, tinha convidado, e eu também fui lá de intrusão porque eu estava me metendo nessa área. Mas eu acho que é bem mais próximo dessa lógica de olhar mais próximo do careta, que você diz que é careta, eu vou botar entre aspas, do que numa coisa mais aberta. Porque eu acho que a dificuldade, assim, o que me incomoda, para dizer assim, qual é o encontro? Eu venho, espero que a gente não chegue no encontro, que é atual, né? Eu venho, então, dessa formação muito imersa no que chama-se de didática, que você vê, quando eu estou lá no mestrado, doutorado como vocês agora, aí tem que produzir texto, tem que apresentar trabalho, o meu diálogo não era com o campo do currículo, era com o campo da didática. Eu ia apresentar trabalho da didática, o que eu produzi na época estava na área de didática, preocupada com o que era ensinado na didática, e não tanto com mas a minha preocupação era na discussão da seleção desse conhecimento, e como é que eram os critérios que utilizavam, né, e a discussão política, enfim, na minha área de história. Quando eu, de alguma maneira, começo a entrar no campo do currículo, já mais no doutorado, eu vou pegar a discussão da transposição didática, e lá eu vou trabalhar com um autor que é matemático, que é o Chavalat, eu trabalho direto com o Chavalat, no meu doutorado, que eu descubro na matemática, ele não é uma unanimidade, muito menos na área de ciências humanas, então eu falo, chega lá, e você tem um texto, ele pode ter o conceito de transposição didática ser transposto para outras áreas. E na área de ciências histórica tem todo um grupo que não quer nem ouvir falar da transposição didática. Eu até hoje acho esse conceito extremamente potente. Acho, defendo e acho que tem as leituras que a gente faz, é claro que nenhuma categoria dá conta de tudo, mas o que mais me encantou naquele momento, na transposição didática, quando eu entro em contato com esse conceito, eu queria entender o seguinte, também eu seleciono, mas acontece que eu não posso, vou dar um exemplo da minha área, eu não posso querer ensinar, por exemplo, a República no Brasil, né, a emergência da República no Brasil, sem trabalhar, pegando a discussão historiográfica up-to-date, que está se discutindo, o debate historiográfico do Brasil republicano, da sala de aula. Quer dizer, olha, nesse momento eu já estou completamente distante daquela menina, que entrou no mestrado e queria resolver o problema e disse assim, não, a gente tem que trabalhar com debate historiográfico em sala de aula. Não é isso, eu já sabia que não era isso. Já sabia que aquilo que se ensinava passava por processo de seleção, mas como é que se dava essa reelaboração? E lá no doutorado, por causa de Chavalat, eu vou chegar hoje na discussão que eu estou com Derrida.
Olha o caminho que eu faço, porque hoje eu trabalho com Derrida. Deixando lá a Derrida. Realmente. Não, mas foi por isso que isso, mas eu só queria. Mas eu queria. Que eu acho que. Na verdade, tem duas coisas que eu queria comentar. Uma, que eu acho que essa questão do conteúdo especificamente, eu acho que uma diferença que tem, que eu acho que é fundamental entre a matemática escolar e a história escolar, é que o lugar do conteúdo da matemática é muito diferente, porque a matemática tem uma construção social de que eu acho que a história e as ciências humanas não tem, de que o conteúdo matemático tem um papel de separar os inteligentes dos não inteligentes. Mas eu acho que a história também tem. Você quando estuda história, os debates historiográficos, as discussões historiográficas, eu acho que essa discussão não é das áreas disciplinares, é da desqualificação do campo educacional, que ainda é visto do campo do ensino. Tá? Vamos pegar a área do ensino, que é visto como lugar da aplicação de alguma coisa, não da produção de alguma coisa. Exatamente. Isso aí. Tá, então não é uma discussão da matemática, eu não diria que seja uma lugar da matemática. O ensino dele, em qualquer área, é o ensino ainda entendido como lugar da prática. Até a gente fala prática de ensino, a própria terminologia que nós usamos é um entendimento nesse sentido, né? Que não é que um lugar entendimento de prática como se fosse oposto à teoria, uma prática que não produz conhecimento. E essa lógica é uma lógica binária, e aí por isso que a Derrida já está chegando. Derrida, uma das grandes contribuições do pensamento da desconstrução é justamente atacar essas lógicas binárias, que nós estamos assim mergulhados nela. Mas eu ia só fazer um esclarecimento, eu acho, no sentido do Chavalar, que eu acho que na educação matemática o Chavalar realmente é muito polêmico. Eu acho que é quase uma seita, assim, as pessoas que são Chavalar. Ou eu deixo, né? E eu acho que o que provoca essa polarização é uma coisa que existe, se assume de certa forma, que essa questão da transposição de reforça idade essa ideia. Reforça a ideia da hierarquia. Mas isso é uma questão que colocar. Então, assim, para mim, eu não sei qual é a posição de você em relação ao grupo e a relação do Chavalar. Na minha área, e no campo educacional, não estou falando da matemática, porque eu não tenho conhecimento, e na área também não tinha. Chavalar no Brasil foi muito pouco, foi lido a introdução. Porque tem isso também. Você fala de autor, você fala por aí, mas não lê. Quando você vai ler a Chavalar, e esse Chavalar de 1980, que é a discussão do conceito de distância, que ele vai fazer, para mim o que me interessava é algo que ele fala e que para mim hoje não está válido. Para você poder falar de conhecimento escolar, você tem que reconhecer que é uma coisa diferente. O conceito de transposição, eu não sei como isso foi apropriado na matemática, mas o conceito de transposição, e ele defende nos pós-fácios e em textos posteriores, que justamente não é sinônimo de transmissão. Dentro da área musical, a transposição é a mudança do tom. Porque esse conceito de transposição tem que vir junto com o conceito de noosfera, senão fica meio capeta. Que a noosfera seriam campos de problematização do conhecimento, a pesquisa é um, o ensino é outro, né? E a reelaboração didática, que eles chamariam, seria um outro contexto. Então, a noosfera seria esse espaço em que esse conhecimento, né, porque tem o conhecimento do uso, você usa o documento, o conhecimento pode ser usado, né, pode ser aplicado para reproduzir na área da profissão, por exemplo, nesse sentido. Ele é produzido, ele é ensinado. E tem um espaço, que é o espaço que ele vai chamar da noosfera, que é o espaço que você justamente faz essa passagem de tom, que é a passagem da nota. Em francês, né, o termo transmission tem a ver muito mais numa discussão da música do que essa, porque foi assim que ele quis. Mas o que me interessava era que eu queria uma ferramenta de análise naquele momento que me permitisse dizer o seguinte: então tá, então eu tenho que separar para poder, eu tenho que diferenciar para poder começar a entender a singularidade. Diferenciar sim, não preciso hierarquizar. Em nenhum momento, olha que eu li Chavalar, eu tenho a facilidade de ler em francês, eu li no original, eu discutia. A discussão dele, ele diz, essa é o saber, porque é do savoir savant ao savoir enseigné. Então essa é a grande discussão, do saber ensinado como se fosse uma coisa assim. Você pode, ele em um momento diz que isso é uma regra geral de todas as áreas. Ele vai discutir isso na matemática, que é a matemática, mas não no sentido que deve ser assim. No sentido que é só assim que ele é legitimado na escola. E ele pode não concordar, eu não concordo no sentido assim, a minha leitura não é que ele diga seja prescritivo, tem que ser assim. A proposta dele foi fazer tentar descrever esse movimento de como esse conhecimento chega na sala de aula, que é reelaborado de formas a perder muitas vezes a mesma
a mesma configuração que ele tem na academia, mas que essa é a forma que ele diz de ser legitimado nas escolas. E a escola, hoje, não olha qualquer disciplina escolar para ser legitimada, ela tem que ter um diálogo com a academia. Mesmo aquelas que começam antes na escola. A geografia começa na escola e ela só consegue se firmar quando ela tem um diálogo com uma área chamada geografia que tem na academia. Né? Então, algumas áreas já vão com mais facilidade. A história, ao mesmo tempo, as duas chegam. Tanto o Pedro II como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, eles aparecem juntos. Então, cada área disciplinar tem as suas idiosincrasias, tem as suas singularidades. O que me parece potente ainda, e hoje eu trabalho com o conceito de transposição de dados como reconfigurações discursivas, então eu não abandonei a ideia que existe um processo que não é um processo de uma subjetividade de consciência, eu ser autônomo, porque eu vou fazer a transposição de dados. Eu estou imersa nesse processo o tempo todo. O professor está imerso o tempo todo nesse processo de deslocamento do conhecimento em sistemas de problematização diferenciados. Eu pego de vários contextos e faço algo que eu acho maravilhoso na expressão que os franceses têm, eles dizem que é a bricolagem. Eu faço quase uma alquimia, o professor não é um alquimista, porque o conhecimento chega na sala de aula, ele tem que trazer de vários lugares para poder configurar de forma que esse conhecimento, né, possa ser um objeto de ensino e de aprendizagem. Então, o que eu guardo no Chevrolet até hoje, é essa ideia de você ter que, de alguma forma, e aí é o debate, mas quando ele está na França, lá nos anos 80, discutindo isso, o debate na França das matemáticas era se tinha uma didática matemática específica ou geral, que é um debate que nós abandonamos aqui no Brasil. Mas até hoje existe uma didática geral ou existe didática só específicas? E ele vai dizer que o conceito de transposição de didática é um conceito que pode ser, ele é geral porque ele pode fazer, a partir dele eu posso pensar o específico. Então ele nunca disse, nunca li, porque a gente também lê o que quer, o que nos interessa, mas tem um limite da interpretação, né? Muitas leituras são possíveis de um texto, mas não pode ser tudo. Né? E eu acho que essa interpretação também é possível. Outra crítica que se faz a Chevallard, que o campo não só matemática, e que eu discordo, que eu acho que não foi a proposta dele, é que ele diz que o professor não faria parte desse processo de transposição, né? Como se ele não desse espaço para essa autonomia do professor como um produtor do conhecimento. A minha leitura, eu entendo que ele diz que o professor não é ele que conscientemente quando eu entro nessa relação com o conhecimento, do ensino, eu já estou imersa num processo de transposição que é anterior a mim como sujeito, esse sujeito corporificado. Não quer dizer que eu não faça, tanto é que ele faz a distinção entre transposição externa, interna, enfim, não importa aqui. Esse conceito para mim foi importante, e eu estava na história, né, fiz um mapeamento, discutindo, quem estava discutindo isso, tinha gente que te fala, não é transposição, é configuração. A Alice hoje, né, naquela época, nos anos 80, que ela que traz esse conceito para a gente pensar no currículo. Ela propõe a ideia de mediação didática, alguns falam de reconfiguração didática. Eu acho que o que importa é que essa ideia surge o seguinte, é diferente. Agora, se é hierárquico, se não é hierárquico, como é que eu chego? Se a relação é da academia para cá, mas tem conhecimentos que já aparecem na escola, não sei se... Esse é um debate que está posto porque eu reconheço, e esse conceito obriga esse reconhecimento da separação. Enquanto eu não separar, enquanto eu não diferenciar, eu não consigo pensá-lo em formas de rearticular de outra forma. Não necessariamente a forma, talvez, que ele esteja propondo, ou que entendemos que ele propõe, não sei se eu fui claro. Esse, para mim, continua sendo um conceito potente. Eu acho que tem, às vezes, os autores têm algumas coisas que confundem a leitura que a gente faz dos autores, que é assim, eu acho que muitas vezes se confunde um pouco o que aquele autor está, digamos assim, diagnosticando e o que ele está defendendo. Com certeza. E outra coisa. E uma outra coisa é o telefone sem fio. Que acontece. E a leitura da leitura da leitura da leitura, e eu não li, mas sou contra. Né? Isso é muito comum. Outra coisa, que eu acho que a gente faz muito, tem que ter cuidado. É chamar um autor para meter... Mas ele não quis discutir o que eu estou discutindo. Ele não pediu para discutir. Então, como é que eu estou dizendo que tem lacunas naquele autor? Porque ele não discutiu o que eu quero discutir. Tem coisa mais pretensiosa do que isso? Então, quando vocês construíram o referencial teórico de vocês, vocês podem chamar os autores se vocês quiserem, mas eles não pediram para sentar nem na sua mesa e nem de sentarem juntos. Então, a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter muita humildade de saber como é que eu dialogo. Porque é muito comum isso, sabe? Fulano é isso, porque aí mete pau e... Como se esse fosse a discussão. Acho que a gente tem que entender, e é muito comum. No curso de mestrado, eu morro de rir, porque o professor já vem, você pede para comentar o texto, pode dizer que não gosta daquilo, que é isso, mas o que ele quis dizer? Qual era a discussão dele? Ele estava discutindo com e contra quem no momento que ele escreveu. Chevallard não estava discutindo com a gente hoje, pensando na formação do professor, ele estava discutindo com um grupo de pesquisadores de matemática na França, nos anos 80, né?
que ele estava defendendo uma didática geral, talvez, né, com esses conceitos, com essas categorias. Eu não sei como ele foi apropriado no campo da matemática. Eu sei que é polêmico, eu sei que tem muita gente no Guai, começa a preferir outro contexto de recontextualização, aí vem gente que vem com Chervel versus Chavalat, que eu acho que essa discussão também não leva a muita coisa, entende? Tá, Porque deixa eu só te falar uma coisa. O que eu acho que às vezes distancia um pouco as pessoas do Chavalat, eu me esforcei, eu fui 2 semanas seguidas a São Paulo para ouvir o Chavalat, conversei com ele, já li o livro várias vezes, eu tenho mais de um idioma. A teoria é extremamente complexa, não é simples. porque ele vai levar didática para a antropologia. E uma quantidade de conceitos com os quais você tem que lidar para conseguir fazer o desenho do que ele propõe, que é uma coisa assim gigante. É muito difícil. Ele é uma simpatia. Eu não conheço pessoalmente. Uma pessoa assim que conversa sobre o que ele pensa, com a maior abertura. Agora, é pesado para a gente conseguir entrar naquilo ali. Pois é, mas como é que eu cheguei a Chavalat? Eu cheguei a Chavalat porque eu queria uma categoria de análise, não sei, uma ferramenta que me ajudasse a pensar a especificidade do conhecimento histórico, não só apenas no processo da seleção em relação, né, à cultura que nós vivemos, que a seleção se dá e na cultura, né, acadêmica, mas também nessa, que era uma outra, porque a elaboração didática não é uma dimensão metodológica, como muito que está apropriado. Chavalat não é uma dimensão do como fazer. A transposição didática é como se reconfigura epistemologicamente, e hoje eu diria ontologicamente, o conhecimento. Eu concordo que não é mas assim. E aí o que tem a ver? Outra coisa que me ajudou muito, e foi toda a discussão que eu abri vários capítulos da minha tese que fazem de Chavalat, quer dizer, eu não discuti Chavalat como ele pensava uma epistemologia, uma didática que rompia essa ideia de teoria e prática. Eu estava tentando trazer o Chavalat para me ajudar a pensar isso. E, principalmente, que hoje eu carreguei comigo até hoje, que é a discussão do texto. Chavalat vai dizer que todo conhecimento escolar, ele é textualizado. Isso ficou na minha cabeça. E é verdade, a materialidade desse conhecimento escolar, ela passa por uma textualização, ela passa por alguma coisa que tem a ver com linguagem, com escrita. Isso foi lá Chavalat, a leitura que eu fiz que me deu. E aí eu fui tentar pensar como é que a didática da história, como é que essa dimensão de textualização na história aparecia, como é que o conhecimento histórico escolar aparecia texto, aí vou a discussão teórica da história e a linguagem, e vou chegar em Riquet com o conceito narrativo. Então a minha discussão no doutorado é falar Riquet para pensar a discussão dos PCNs, os PCNs como uma forma de botar a nosfera em ação, enfim. Acaba essa tese, a gente fica desempregado depois do doutorado, tá de graça, a gente fica esperando um concurso público, e a UFRJ abriu um concurso público maravilhoso, eu faço, para didática da história, e entro num lugar que a gente vem com aquele pique de fazer pesquisa, eu produzo, quando você trabalha em programas, a pesquisa é muito forte, você está aquele pique, tem que produzir 2 artigos, tem que ter uma 2 e tal, aquele pique quando entra no UFRJ, mas não tem grupo de didática formado na UFRJ. Até hoje, hoje temos um grupo de didática forte, mas naquela época a gente não tinha. Tinha um grupo de currículo do NEC, que é o Antônio Flávio Moreira, que você já deve ter ouvido falar, que me convida para participar do NEC. Aí eu entro no campo do currículo, assim que eu entrei no campo do currículo, convidado pelo professor Antônio Flávio, para continuar discutindo o que eu sempre discuti em didática. Então, para mim, cheguei a essa transição, ou essa briga que é entre didática e currículo, para mim não tem sentido nenhum. E ela só prejudica, eu acho que é uma briga de egos e de territórios e disputas para dizer qual é o campo que é mais, né, aquilo que, mais uma vez, como direito, discute sobre o monopólio da ciência, quem é que tem o monopólio da verdade, para falar sobre esse conhecimento da escola. De lá para cá, gente, já vão 12 anos, eu tenho continuado persistido nessa discussão de pensar o conhecimento escolar. Tá? De lá para cá, e tentando agora pensar de outras maneiras, assim, o que eu guardo, o que eu trago, como é que eu fui fazendo essa discussão e como é que eu vou chegar hoje a Derrida. E meu último texto que eu botei ponto final ontem se chama Conteúdo do Rastro. Pra vocês terem uma ideia, é uma maluquice que eu estou, porque eu estou numa fase de... Porque chega um momento da tua idade, eu estou em extensão acadêmica, você pode dar umas elaborações teóricas. Mas eu não vou... tentando mostrar como é que eu fui chegando nesse processo de... Como é que eu diria? De não abrir mão de algo que eu chamo de muito caro do ponto de vista político. Eu acho que é um texto que eu resolvo isso em 2013, quando eu digo conhecimento escolar como um objeto incontornável da agenda política do campo educacional. Com quem eu estou discutindo? Não é com vocês. Eu estou discutindo com o meu
povo do campo do currículo que começa a dizer que o currículo é ensino, que eu não tenho que discutir objetos, que eu não tenho que discutir conhecimento, tenho que discutir a diferença, né, que é muito forte, que eu acho que a gente tem que discutir a diferença. Mas aí que a diferença não é a diferença dos sujeitos diferentes, é a diferença como campo de significação, porque aí só a palavra diferença já tem no mundo. E eu insistindo, não, mas eu quero... E aí o que aconteceu comigo? Eu vivi um momento, e isso talvez vocês vivam também, que é, alguns autores nos agradam pelas perguntas que eles elaboram, mas a gente não gosta das respostas. E outros autores a gente gosta da perspectiva que eles abrem para ver, mas eu não gostando das perguntas dele. É o que está acontecendo comigo há uns 10 anos. Ou seja, eu gosto muito das perguntas de um Yang, por exemplo. Vocês já leram Mike Yang, Conhecimento Poderoso, Conhecimento dos Poderosos? Porque aí vamos voltar aí à discussão do currículo, que eu acho que está ficando meio bagunçado, tá não? Vocês estão continuando acompanhando? Aliás, tá bom? Aperta o cinto e vamos nós. Eu passar uma cerveja também numa praça, não tem problema. Eu vi uma praça, na verdade. Bom, mas o campo do currículo, então, eu parei lá nos anos 80, falo de didática de questão, o currículo começou a se falar muito, e hoje eu acho que vocês devem ter ouvido falar das teorizações críticas no campo educacional, as teorizações curriculares críticas, que vai ter um diálogo com quem? E aí eu acho que tem que abrir um parênteses importante. Outra confusão que, no meu entendimento, é grave, e a gente faz muito no campo da pesquisa e no campo educacional, é confundir postura epistêmica com perspectiva teórica. Deixa eu tentar me explicar. O que eu chamo de postura epistêmica é como é que eu, como pesquisador, lugar pesquisador, como alguém que vai produzir um conhecimento sobre alguma coisa, né, e que de alguma forma eu tenho um compromisso com essa verdade, que não é a verdade absoluta da ciência moderna, iluminista, da razão, não estou discutindo isso. Mas tinha que ter algum compromisso com alguma coisa. Vamos pegar um Foucault básico de regime de verdade só disciplinar, porque todos vocês sabem aqui, por exemplo, que tem coisas que se ensinar hoje no campo do ensino da matemática está errado. Vocês têm condição de dizer isso, não tem? Isso eu não posso ensinar porque está errado. Ou não? Sim. Eu também tenho. Não sei, o que vocês acham? Sim ou não? Um objeto, uma coisa que se ensina. Não, uma coisa que posso ensinar, de alguma forma ensinar, dizer coisas que na área de matemática, e isso hoje o campo da matemática já não está mais discutindo dessa forma. Que já pode ter sido até verdade em algum momento, mas que hoje não é mais possível afirmar determinadas coisas. Eu não sei, não posso dar um exemplo, mas eu posso dar vários. Por exemplo, se eu aprendi em Portugal que o Pedro Alves Cabral chegou aqui por causa da calmaria, né, e que por acaso descobriu as terras aqui, foi assim que eu aprendi história. Hoje, sou um professor de história, ensinar isso e está ensinando errado. Por quê? Porque o campo da historiografia já acumulou no seu regime de verdade, que é o trabalho com a documentação, que é importante também quando se produz conhecimento histórico, o trabalho com as fontes, não que as fontes sejam fontes da verdade verdadeira, mas a forma de produzir, de visitar o passado na perspectiva da ciência histórica, tem a ver com as fontes, com o trabalho das fontes, com a confrontação de fontes. Então hoje, a ciência histórica já nos mostrou que a gente tinham várias cartas, né, mapas da indicação de terra desse lugar. O Pedro Alves Cabral não foi um bobinho que se perdeu na calmaria, ele vinha com ordens expressas de ocupar essas terras. Eu dou um exemplo, isso, então, existe coisa que é errado, assim como na matemática. Sim. Não tem? Eu acho que a matemática se ensina do mesmo jeito. Quer dizer, pode até a forma de ensinar ser diferente, mas o conteúdo eu não vejo mudado ao longo dos anos. Vocês acham? Não pode não ter, mas o fato de não ter mudado não quer dizer que não precise mudar, entendeu? O fato de não ter mudado não quer dizer que não precise mudar. Não estou falando que isso é bom, não. Isso não é nem uma questão. Isso não é nem uma questão que eu não matemática. Tem uma coisa que me incomoda, é a palavra verdade. Me incomoda. Claro que bate aqui não está no meu livro, porque eu só conheço uma verdade. Eu só conheço uma verdade absoluta. Não há verdade absoluta alguma. Então, quando se fala em ciência, eu entendo que se produz conhecimentos, não verdades. E conhecimentos não são verdadeiros ou falsos. Eles são aceitos ou refutados. Mas eu posso podemos começar? Então, olha só. Eu entendo essa discussão. Acho que Foucault resolve isso de uma maneira que me agrada. Ele não fala de verdade, ele fala de regimes de verdade. Que é um pouco que você está dizendo, não é a verdade, ela não é traduzida nessa aproximação com uma visão, né, da verificação mais próxima de uma realidade, né, que é uma posição positivista, empirista. Eu acho que esse sentido de verdade, ele já está muito, já
em tese, não necessariamente nas nossas práticas cotidianas, porque quando o professor dá um zero vermelho, usa a caneta vermelha, ele está com essa noção de verdade. Essa verdade aí seria um código condizente com um paradigma aceito como verdadeiro. Exato, concordo plenamente. Tá? É disso que eu estou falando. Agora, isso não exime, vê se concorda comigo, que quando a gente entra nessa discussão, o conhecimento escolar e com a ciência, porque a gente também, ciência é algo por qual nos batemos e nos, né, para dizer o que é ciência e o que não é ciência. A ideia talvez não é de buscar o conhecimento verdadeiro, mas o conhecimento esteja no domínio do verdadeiro. O domínio do verdadeiro é um domínio pactuado, simbolizado. Essa é a minha discussão. Tá? Perfeitamente. Só que eu estou querendo defender que a matemática mudou e muito, porque eu não consigo entender um conteúdo dissociado de uma metodologia. Porque se você dissociar o conteúdo da metodologia, ali é uma abstração, que ninguém aprendeu um conteúdo sem metodologia. Uma metodologia sem conteúdo é elucubração intelectual que não leva a lugar nenhum. Tá, você está chamando de metodologia a forma desse conhecimento ser produzido? Ou ser ensinado. Ser ensinado sem você ter o conteúdo para ensinar. Tá? Eu estou falando o seguinte, se você associa os dois, dizer que mudou sua forma de trabalhar matemática, sem dizer que a matemática ou o seu próprio conteúdo mudou, é admitir que existem conteúdos numa esfera supra-real que se mantém. Tá. O que eu não acredito. Tá, mas isso, eu entendo o teu argumento, ele tem substância, ele se sustenta. Acontece que quando você... Esse entendimento no campo do ensino não é tão óbvio assim. Essa discussão que você traz não é a discussão hegemônica do campo do ensino na maioria. Eu acho que é ao contrário do hegemônico, porque essa transposição de dados que você está falando com frequência, eu entendo que se faz. Eu queria chamar a atenção, até eu não vou ficar levantando isso no momento que a gente não tem tempo, é o seguinte: existe a Sociedade Brasileira de Ensino de História? Não. Existe a Sociedade Brasileira de Ensino de Português? Não. Existe uma Sociedade Brasileira de Ensino de Matemática. A matemática tem uma vantagem em cima das outras disciplinas em termos de avanço, que ela percebeu que há uma área específica de conhecimento que não é a matemática acadêmica. É uma área de conhecimento chamada educação matemática. Ela percebeu? Que é o que não, mas nós criamos a sociedade. Tá? O que eu gostaria de... Eu concordo com você na área matemática. Se você comparar isso, por exemplo, com de filosofia, a filosofia não tem... A própria história está muito no sentido anos luz. E vocês têm feito esse movimento de pensar essa singularidade, essa especificidade desse conhecimento matemático ensinado na educação básica. Bacana. Mas isso não significa necessariamente que essa sua forma de perceber ela é compartilhada hegemonicamente por todos aqueles que pensam a prática de ensino matemática. E até onde ela interferiu para valer no... Exato, onde ela deslocou realmente. Então, assim, eu acho assim, essa discussão de verdade, por que eu estou achando importante, por que eu acho importante manter no horizonte das discussões de currículo e de ensino com toda o deslocamento, o descentramento da razão moderna no início, dessa razão, dessa ideia de consciência, desse sujeito centrado. Eu já estou operando com ele, está operando tranquilamente aqui, que eu reconheço que hoje eu estou nesse registro. Então, a minha postura epistêmica que eu estava falando, o que é a postura epistêmica? Como eu entendo o sujeito, qual é a teorização do sujeito com o qual eu trabalho, a teorização de conhecimento com o qual eu trabalho, e a teorização da relação de sujeito e objeto. Isso é a postura epistêmica. Que pode ser de várias, quer dizer, a gente hoje fala de um paradigma mais construtivista, por exemplo, que seria o hegemônico, várias variações, que existe uma virada epistemológica que reconhece que a participação do sujeito na produção do conhecimento. Estou dando em grandes linhas, né, para contrastar com aquele paradigma mais positivista, que dizia que a realidade, né, ela vinha do real, quer dizer, a verdade vinha do real, o conhecimento, o pesquisador só desvelava o que ele via, não participava da sua produção. Só que hoje a discussão ainda fez uma virada que não é epistemológica, é ontológica. E que eu acho que é potentíssima para pensar os conflitos de verdade, que eu quero demorar um pouco para chegar lá, se eu tiver tempo para chegar lá. Voltando, essa postura epistêmica é que para mim é importante, porque ela pode atravessar, eu posso falar de estruturalismos, pós-estruturalismos, pós-modernidade, vários dos ismos da vida, mas o que me interessa mais é qual a postura epistêmica. Às vezes eu ponho nome nisso, mas não desconstruo concepções de objeto, de sujeito. Por exemplo, a gente trabalha no campo educacional com a ideia de um sujeito centrado, consciente, autônomo e que sabe o que vai fazer. Esse é o sujeito moderno, iluminista, que Foucault já deu uma deslocada,
Derrida continua e Deleuze acabou com ele. E a gente está aqui ainda achando que existe o professor é um intelectual orgânico, por exemplo, é aquele que sabe onde vai levar os alunos, que a escola vai emancipar alguém, quando alguém está dizendo para mim que ninguém emancipa ninguém. Então o nosso campo educacional é o campo das promessas da sociedade, das promessas da modernidade que a gente teria que cumprir. O problema é que eu acredito não no cumprimento como foi feito, mas nas promessas que eu também não pode ter horizonte. Eu quero um mundo melhor, não sei mais o que é. Não sei mais o que é um mundo melhor, não me pergunto. Não sei é o contrário do que estiver acontecendo no Brasil. Agora, atualmente é fácil. Atualmente é muito fácil porque a gente pode se sensibilizar. É o contrário disso. Exatamente, concordo. É isso, para mim é isso. Basta que a gente no momento, acho que pode ser esse nosso. Mas assim, essa ideia de outra possibilidade, o que eu acho que é mais fascinante no pensamento, vamos chamar pós-constitucionalista, é pensar a possibilidade de que tudo está aberto. Mas que eu fecho contingencialmente. Estou dizendo que eu não fecho, que eu fico só naquela coisa do deslize e tudo é possível. Não é isso. Mas essa a crença em que, quando eu olho o mundo e produzo leituras desse mundo, eu não preciso fechar prioristicamente nada. A discussão é na disputa contingencial. Falar de contingência é falar que tudo é possível e que nada está fechado prioristicamente. Agora, imagine pensar a escola, pensar essa ideia de uma escola crítica comprometida com a emancipação. Na minha área, então, gente, que não tem um professor de história que não queira formar um cidadão crítico. Mas não tem nenhum. Então, só agora o pessoal de escola sem partido, porque aí vocês nem consideram. Mas o cidadão crítico é tão óbvio. O que é um cidadão crítico hoje, gente? Eu vou para a disputa para saber. Eu sei o que eu acho que pode ser um cidadão crítico, mas a gente parte de... E eu vou fazer para você como é que você vai se formar um cidadão crítico. Então, essas discussões são fortes, a escola tem muito isso. Como é que a gente trabalha com isso? E aí, o que acontece? Eu vou chegar, o meu medo de abandonar uma discussão de um regime de verdade, que está no domínio verdadeiro, é que isso pode fazer a curvatura da vara. E a escola, se ela é o lugar, eu concordo e fecho no sentido que eu aposto, que a escola é o lugar também da subjetivação, da socialização, ela tem que ser também o lugar da qualificação. E eu não vou abrir mão disso. Eu posso ser apedrejado na educação pública, mas a escola qualifica também para o mercado profissional. Qualifica para ter leituras outras no mundo. Não é a leitura que meu pai e mamãe me deu, eu quero que a escola me dê outra coisa. A escola tem que dar a leitura do espaço público. E público é outra discussão que a gente tem que levar, que público não é a privatização ou a homogeneização de um sentido privado, de um grupo. Né? Público é esse outro lugar, é o lugar da diferença, é o lugar da disputa, é o lugar das várias possibilidades. Então, assim, voltando lá à minha discussão de o currículo, o currículo, então, assim, você vê que quando eu cheguei, comecei a fazer uma pós-graduação na educação, vindo de história, eu não sabia que currículo existia como campo. Aos poucos, esse campo foi vindo para mim de uma forma impactante, eu queria pensar o campo do currículo. Aí mergulhei na teorização crítica curricular, né? Eu fiz uma UF de História dos anos 70, eu tenho uma formação marxista muito forte, então, assim, para mim, hoje, dizer que sou Derrida, gente, é um movimento meu interno. Não é que eu gosto de etiquetar, não, mas dizer, eu não... Tem coisas que me parece importante a gente entender para nós mesmos, não é só para a academia, não, para a gente olhar o mundo, as relações com que a gente estabelece. E quando eu volto hoje, digo assim, bom, o que é aquele UF dos anos 60 que me diz que eu quero melhorar, que eu sei que eu posso melhorar a sociedade, e eu, porque sendo uma boa professora, vou formar cidadãos críticos, que hoje eu quero continuar trabalhando com formação de professores, sem tantas certezas, mas o que eu guardo? É essa ideia que a gente pode fazer a diferença, a escola pode fazer a diferença. Eu acredito ainda. Eu acredito, é uma queixa de crença, assim que a gente deu, eu acredito na escola que pode fazer a diferença. Não tem nenhuma coisa disso, é crença mesmo, é aposta, não tem nenhuma verdade científica me dizendo isso. Me tem a vontade de fechar um sentido de escola, como sendo, aí vem a possibilidade de definição. Então, a escola, para mim, é o espaço onde a gente estabelece relações com o saber. Esse saber que eu quero dizer é o mundo, é o outro, o saber com o outro, a diferença que não é diferença. É uma diferença sem referência, não sei se vocês conseguem entender isso. É a diferença... Vou falar uma frase que meu olhinho vira assim. É a gente, cada um de nós, nos colocarmos cotidianamente no lugar do outro do outro. No lugar do outro do outro. Enquanto você é o outro e eu sou a norma, nada muda. O outro sou eu, gente. Não, mas o outro é o cara que o outro tá porrado. O outro da outra pessoa. O outro do outro é o seguinte, porque quando eu olho, eu digo assim, quem é o outro, quem é a norma? Porque o outro é aquele que é jogado para fora da norma. O outro é a história,
Então vamos lá, então peraí que eu viajei muito, então vamos voltar aqui. Você tem um. Explica essa história do outro. E não vamos colocar Do no outro lado do do outro. seu. Mas se o outro do outro significar você, você admitiu a existência de dois, o outro e você. E nenhum é Se nós. existir três, É isso. o outro do outro não precisa ser você. O outro do Uma outro, lógica da binária. olha só, matemática explicou basicamente isso. Raciocínio lógico maravilhoso. Olha só. Porque a gente normalmente, e aí toda a discussão no campo do currículo é muito assim, o currículo tem que tolerar a diferença. O currículo tem que ser a diferença, tem que trazer a diferença para dentro da escola. A gente já está na escola, já está aqui dentro. Você não tem que trazer, a diferença não é uma coisa que a gente foi para fora, foi para dentro. A diferença é nessa relação com o outro. Só que a gente tende, numa política de reconhecimento muito idealizada ainda pela modernidade, é que você então vai achar que o outro, né, você é a norma, e você vai fazer com que domesticar aquele outro para que você possa aceitá-lo no espaço que ele foi rejeitado. Isso ainda é muito assim, toda discussão multicultural tende a ser assim. Currículo multicultural, dar currículo. A ideia, eu acho mais subversiva, que mais me instiga, é dizer o seguinte: não existe a norma, né? É a discussão de uma normatividade, de um deslocamento de uma ideia de norma em que eu sou sempre a norma. A própria ideia de hetero alguma coisa é norma, né? Toda a discussão hoje do movimento LGBT, do movimento feminista, tem muito uma discussão de o que é isso, né? O que é esse outro do outro? Então, ser o outro do outro é que eu consigo pensar que aquele outro, como me vê, ele me vê como uma diferença. Então, eu não sou a norma também. Essa é a diferença. Como é que a gente vive nessa diferença sem querer domesticar esse outro para botar ser o outro do mesmo, né? Porque a gente sempre acha que o outro é o mesmo. Quer dizer, mas o que tem a ver isso com currículo, o que tem a ver isso com ensino de matemática? Tem muito a ver. Mas tem muito a ver, mas isso não é para substituir a relação com o conhecimento. Essa é a minha discussão. Você tem que discutir isso na relação com o conhecimento. Porque quem me dá essa, eu estou falando aqui, é muita leitura, é muito estudo. Estudar, gente. Eu defendo. Estudar é o verbo que eu mais amo. Um professor que não gosta de estudar e que não estuda, infelizmente, as condições objetivas dos nossos professores da rede impedem que ele exerça essa ação que é mais subversiva de todas. Porque estudar é ter um tempo livre com conhecimento que não é funcionalista. Eu não estou estudando para passar no concurso, não é isso. Estou estudando para ter emprego, eu estou estudando para ganhar mais. Eu também faço tudo isso para estudo, mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de estudar na relação com essa descoberta dessa alteridade, passado, presente, outros mundos, outros espaços. Então, assim, essa poção mágica que dizem que às vezes eu entrei nela aqui, eu acho isso muito, adoro estudar, gente. Quer dizer, eu ficar bem na minha vida, eu estudar. Eu ler um livro que eu quero ler, que está lá no estante há 5 anos, que eu não consigo ler, né? Essa relação não é uma relação de erudição, é para poder justamente me relacionar com todo, com essa alteridade comigo mesmo. Mas isso é conhecimento, no sentido que eu entendo como conhecimento. Não é erudição, não é ficar citando, não é perseguir, ficar de alguma forma, né? Eu digo sempre, vai olhar os e-mails das pessoas. Se você tem depois do e-mail uma lista desse tamanho que ela é, desconfie. Eu também acho. Desconfie. Em francês tem uma expressão que eu gosto de dizer assim, vou falar em português, tentar dizer assim, que a cultura, ou seja, essa relação, porque cultura também, se eu pôr a cultura, eu dou uma. Não estou falando da cultura ocidental branca, estou falando assim, a relação com o conhecimento é como a geleia que a gente passa no pão. Menos a gente tem, mais a gente espalha, né? Então, assim, desconfie desses grandes nomes que as catedráticas que gostam de, assim, de arrotar títulos, porque eu acho que isso. O problema não é disso que eu estou falando da relação com o conhecimento, não é isso, que o professor é quem sabe tudo, o aluno não sabe nada. É extremamente dialógica a relação com o conhecimento. Ela é a relação com o outro, com essa tal de realidade. O problema é o que é verdade, o que é realidade. Hoje, o que é realidade? Tem gente, eu estou acreditando, eu mergulhei disposadamente na modernidade, na forma modernidade, não pode precisar isso, que o real é instituído da realidade, o real é instituído pela linguagem. Não estou negando materialidade, porque aí quando você fala isso, então você vai se botar na frente do trem para ver se você não vai morrer. Eu vou morrer, claro, se eu gritar no trem, vai ter um trem materializado, vai me, né, atropelar, eu vou morrer. Eu não sou burro, não vou me botar na frente do trem. Mas todo um acesso a essa materialidade, para a gente começar a discutir, dar sentido e conversar, passa pela linguagem. Eu não sei se o real é isso, mas o conhecimento do real certamente é. Porque qualquer coisa que se fale sobre o real não é o real, é um discurso sobre ele. Exatamente. Ninguém entende a pedra. Alguém discursa sobre a pedra da pedra. Exatamente. Então, olha só, é isso.
Mas isso está no nível de dizer, quando ele estuda texto, né? Quando ele vai lá discutir com sociedade de construção. Como pós-estruturalista, talvez isso funcione, quando a pedra cai, ela se perdeu. Porque você nunca mais vai ver aquela pedra. Pode ver outra, aquela já era. Mas o discurso sobre a pedra se mantém. Exato. E dá a possibilidade de recuperar o que ocorreu e prever o que Olha só, uma matemática ajuda a falar muito mais. Porque você isso já entendeu, você ficar discutindo, achar que mas é isso. A discussão, mas a gente acha que essa ideia da realidade objetiva, da verificação, do método, da repetição, de ficar lá botando aquela fé ali da gravidade, que só assim se produz conhecimento, isso da matemática vocês já chutaram o balde há muito tempo. Existem outras formas de produzir conhecimento. Você está falando aí, você é matemático, não é? Não sei, sou. Mas ele é um leto. Ele é um leto. Ele é mais que nós. Ele é um homem que anda bonito. Mentira. Isso aí, aliás, significa que os cabelos bons estão passando cada dos seis Aqui ele é doutorado. Você fala assim. Você fala assim. Admissão ao ginásio. Não pode fazer de novo. Então. Eu não fiz cabelo, mas eu estou com 60 anos. Mas eu fiz admissão, fiz todos os concursos, carreguei bandeira. Bandeira não carreguei. Não, porque você não era bom aluno. Eu era bom aluno, não carregava bandeira não, porque... Não, porque era ditadura, gente. Ditadura militar. Mas eu não tinha. Eu carreguei bandeira. Eu carreguei bandeira. Eu carreguei. Gente, eu não sei nem mais onde eu estou, nem o que eu estou falando, vocês querem fazer perguntas, horas são. Eu acho que o que eu quis trazer, a minha pesquisa, que eu nem falei dela, né? Talvez seja que era o tema do nosso encontro. Então, só para ter, assim, pelo menos ir fechando nesse sentido. Só um comentário em favor da sua defesa do conteúdo, que eu acho que um problema que uma interpretação, pelo menos na matemática, existe, é como se voltasse ao conteudismo. Hã? Voltasse ao conteudismo. Quê? Não, se voltaria ao conteudismo na defesa. Não, é porque eu acho que se estabelecer uma oposição artificial entre essa questão da escola como espaço de socialização, não sei o que lá, e o conteúdo, como se uma coisa eliminasse a outra. Vocês não têm isso. Não tem, eu acho que tem. Mas isso não é da matemática. Não, eu sei. Isso está mais na escola do que aqui. Isso está mais na escola do que aqui no Instituto de Matemática. Mas isso vai, por exemplo, pessoas que querem. Eu vejo pessoas de história. Mas eu acho que mesmo entre os pesquisadores. Isso virou um entendimento meio dominante, né? Eu acho que é um bijato. Mas isso reforça a teoria prática, reforça uma série de coisas. Porque se você... Isso. Exatamente. Mas é isso. O que eu acho bacana quando a gente vai discutir de campos diferentes, que a gente vai vendo que muita coisa que parece que é da nossa singularidade disciplinar é algo extremamente bem compartilhado. E isso é que tem me incomodado muito. Bem no sentido de muito, porque infelizmente isso é mal. Exatamente. Então, assim, o que me incomoda é que essa ideia de conteúdo, que eu acho que ela tem que ser combatida com a ideia de conteudismo, da ideia desse conteúdo como uma coisa, né, que é uma listagem engessada, que ninguém não pode mais mudar, não sei o quê. Tudo isso ok. O que me incomoda é para poder defender outras relações importantes que se estabelecem na escola, como a relação com o outro, com a alteridade, com a diferença, né, com a pluralidade, com as questões políticas, o que for, valor, né? Você abre mão, acho que isso é quase exterior constitutivo, você está fora, isso está fora. Para você poder fazer isso, eu tenho aluno, professor de história da rede, quando eu falo para a rede, às vezes eu fico de cabelo, vai ser arrepiado, mas eu entendo que eles falam, eu não posso ensinar nada de história, eu tenho que ensinar valores. Porque essas crianças aí começam a meter pau nas crianças, porque é isso, né? Vamos combinar, que é muito mais fácil a culpa estar no outro, a relação do outro, o outro é culpado, quando é o aluno é a direção, quando é a direção é a coordenação, é o Estado, é o liberal, e aí a gente vai. Mas o que nos cabe, o que nos cabe, é pensar como nós, professores, pesquisadores da área, que eu acho que te interessa. Então, assim, durante 10 anos, voltando para chegar na pesquisa, gente, durante 10 anos eu trabalhei nessa coisa de conhecimento, aí, se vocês quiserem ver, a Cátedra Gabriel, desde a tese é conhecimento escolar como se produz na história geral. Comecei a perceber, e como é que começou as coisas? Não sei se isso acontece com vocês. Tem coisas que as pessoas falam para você, assim, esse tipo de conversa, fica lá, fica matutando, e de repente volta de novo, se torna a questão que você quer continuar. E eu resolvia isso, não discutia sujeito, né? A discussão de sujeito, esse professor, esse aluno, durou muito tempo ausente das minhas pesquisas. Eu discutia livros didáticos, eu discutia projetos, propostas curriculares, documentos, o meu campo empírico, eu esvaziei o sujeito. Não que eu não soubesse que ele faz parte desse processo de construção desse objeto que eu quero pesquisar.
Eu dizia isso. Mas era um pressuposto e pronto, não discutia mais. Com as discussões do pós-estruturalismo, com a minha virada ontológica, com a discussão quando de centro sujeito, quando o outro do outro, quando vem Derrida, eu digo, eu não tenho mais como eu não trazer o sujeito ou os processos de subjetivação para a minha discussão. E aí eu comecei a enlouquecer, assim, eu começo a enlouquecer, com que sujeito eu vou trabalhar? Né? E eu, com formação de professores, eu tinha que... Como é que eu vou começar a pensar esse conhecimento nessa relação e esse sujeito, esse aluno, como é que eu vou trazer? E aí eu pude ter a oportunidade de fazer um pós-doc na França, entrei num outro universo que eu não conhecia, mas tinha muita resistência, e ainda continuo tendo um pouco, mas eu quis descobrir que são as pesquisas biográficas ou autobiográficas, ou seja, que traz o sujeito na construção, né, nessa biografização do sujeito, que não, aí vem um papo que vocês quiserem, depois a gente pode levar, posso ver um dia, que é bem pauleira mesmo, de que é o sujeito, a teorização do sujeito, a biografização, que é a narrativa ontológica do sujeito. Mas quem é esse sujeito na minha pesquisa? Então eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a fazer tempo para reabilitar conceitos clássicos. Então, por exemplo, a relação com o saber do Bernard Chablot, eu tenho um texto que eu escrevo na perspectiva pós-fundacional, que é a perspectiva que eu trabalho. Que eu abri mão do fundamento. Para mim, eu consigo pensar hoje o mundo sem fundamentos metafísicos. Os fundamentos são contingentes. Eu acredito aí, não sou antifundacional, mas não existe algo, um ser, uma essência das coisas, seja ele Deus, seja ele a razão, seja ele o que for, que está lá fora do jogo da linguagem. Essa definição, sei lá, isso é o pensamento pós-fundacional? É. Ah, tá. O pós-funcional, ele pode ser, ele é um leque, por exemplo, Derrida, eu posso considerar pós-funcional, tem gente que considera antifundacional. Eu tenho uma leitura de Derrida que me ajuda a me aproximar do que seria o pós-fundacional. E o que ele, ao dizer isso, ao dizer que você, e aí é toda uma discussão que Derrida vai lá com o Saussure, com a estrutura do Saussure, quando você traz essa discussão e tira o fundamento, esse vazio, e aí que eu acho bacana pensar, outra forma de pensar a política. E a política vai ser justamente essa discussão, quem vai preencher esse vazio? E qual vai ser o significante que vai preencher esse vazio? No campo educacional, qual é o significante hoje que todo mundo aposta e parece ter uma essência? É qualidade na escola. Qualidade na escola, parece que ela existe, né? É claro que é até difícil pensar o que não seria a qualidade na escola. Agora, como se parece, é o que você falou, o trabalho pós-funcional e do desconstrucionismo começa desconstruindo, que não é desconstruir, é destruir, não, né? Ele também não. Desconstruir é pensar com o outro, mas de forma que eu acho lindíssimo, como herdeiros de um pensamento moderno, mas na perspectiva da herança ser algo que a gente recebe, acolhe e relança, né? E modifica. Esse movimento que a escola faz é isso. Você tem uma herança que você recebe, relança, né? A ideia que é de receber e relançar, que é de acolher, diferir. A repetição nunca é a mesma, porque tem de repetição de diferença. Tudo que você fala, você está repetindo, mas você quando repete, você está deslocando um outro sentido, você está descontextualizando. Então esse movimento que eu acho que é o pós-funcional me permite pensar, porque ele tirou esse chão do fundamento. Então a pergunta que eu tinha lá, o que é didática, né? Didática é uma operação, o sentido de didática hegemônico é quando a gente disputa e consegue, de um sentido particular, hegemonizar e homogeneizar. Então, quando todo mundo hoje no campo diz que didática não é mais tecnicística, didática é uma perspectiva política, multidimensional, esse sentido não está na palavra didática, está em vários processos de disputa, de trabalho, de pesquisadores, que insistem e investem nesse sentido. Então, o que é que a história não dá conta que a história pode ser. Olha aí que veio, porque os historiadores, as perguntas especialistas, achou que tinha resolvido dizer assim, não, tudo é construído historicamente. E aí, como se a construção também, a construção histórica também pode ser extremamente essencialista na perspectiva ontológica. A lei social, o homem, por exemplo, marxismo. Marxismo tacano, tá? Tem marxismo inteligente também. Tem vida inteligente no marxismo, tem vida inteligente em todos os lugares. Mas dizer que a sociedade se transforma através das lutas de classe, você já tem uma lei geral de movimento que é essencializada. Onde que está isso? Está no céu, está no fim da terra? Está no jogo da linguagem, a própria verdade que é disputada, é isso que você falou. Então, pensar dessa forma, isso me interessa, tirei o chão. Como é que eu penso, então? E aí eu tenho que entrar na discussão sobre a linguagem do discurso, que não tem nada a ver com a fala, com a escrita, né, na perspectiva que a gente normalmente fala da linguística. É ordem material, gente. Discurso é materialidade, mas é outro papo. Então, discutindo isso, eu vou fazer um projeto que eu estou tentando dar conta, né,
Se chama currículo como espaço biográfico, onde eu procuro trabalhar justamente essa relação de objetivação do conhecimento, já que eu não acredito que existe mais um conhecimento verdadeiro, objetivo, papapá, eu objetivo aquilo que eu estabeleço, pactuo, discuto, que é o objeto a ser ensinado, em relação com esses processos de objetivação. Então, hoje, por exemplo, quando você entra para dar um curso de formação de professor, não existe professores formados, não existe professores que já estão ali, né? Existem professores que vão, existem indivíduos, corpos que vão se tornar professores nesse processo. Então, eu não sou aluno e professor antes de estar na relação professor e aluno. Não existe um professor e um aluno fora da relação professor e aluno. Né? Então, parece pouco, parece uma coisa que, se eu estudar falar tanto para chegar a essa conclusão, mas qual é o efeito disso no processo? Onde você está desconstruindo qual é a tua luta política, você vai chegar à conclusão que quando a gente está lá discutindo numa UFRJ como a nossa, né, o que é a formação de professores, ninguém tem a verdade, mas é a disputa política, são as articulações, são as parcerias de sangue. São o que a gente quer colocar para dentro e o que a gente quer dizer, não, isso não é formação de professor. Quer dizer, muita coisa pode ser formação de professor, mas nem tudo é formação de professor, porque senão não... Né? Então esse jogo de joga para dentro, joga para fora, não é algo que está na essência das coisas. Né? E a nossa formação é muito essencializada nesse sentido, gente. A própria ideia de sociedade, a própria ideia de realidade. O que é a realidade educacional brasileira, gente? A gente fala com boca cheia. O que é isso? Depende, né? Depende do que eu estou chamando de realidade educacional brasileira. Mas não do ponto de vista da minha perspectiva de uma guerra de interpretação. Então eu acho isso, você acha isso, não. É o que é no sentido da sua materialidade. Da sua materialidade, não no sentido da... Talvez eu tenha exagerado. Né? A realidade é a diferença. Olha que coisa louca. O que nós temos, e com quem a gente tem que lidar, é com essa dispersão de possibilidades. E aí, por isso que quando você vai para o currículo, vai para o ensino matemática, vai para discussões de identidade, por isso que eu estou muito mais numa política da diferença, de afirmar essa diferença, do que uma política de identidade. Você vai fechando, a identidade vai fechando, gente. A gente, quando tem uma política de identidade, a gente está fechando. E quando a gente fecha, a gente joga, produz o outro, né? Produz o antagônico, produz aquele que quer o fone de todos os males. Então, é deixar sempre reverberar essa diferença. Agora, eu estou num papo aqui que eu entrei sobre psicótico, parado. Então, o meu trabalho hoje é sobre currículo de faculdade. Se vocês quiserem, eu posso mandar o projeto, se vocês quiserem ler, discutir. E tenho tentado trabalhar, então aí, socioempiria, porque também tem, muitas coisas existem na pesquisa, é o campo da formação de professores de história, que é a minha área aqui na UFRJ. Então, eu tenho produzido narrativas com os licenciados e professores de história, tentando perceber, não que esse é um outro nó metodológico empírico da pesquisa, de tentar entender não que aquilo que eles dizem seja mais verdadeiro, mas aquilo é um lance que eles trazem para compor o que eu chamo de currículo. O currículo não é mais aquilo que eu, como professor de história, formador, acho que deve ser, mas ele se constrói nessa relação, né, que tem a ver com as trajetórias entrecruzadas, minhas e dos licenciados. Então, quando a gente vai para a pesquisa tentar produzir narrativas, que tem várias metodologias, tem biográfica, entrevista narrativa, e qual é a diferença da entrevista narrativa? A gente pode falar isso em outro momento. Então, tem dois cuidados. Primeiro, entender que esse sujeito que está falando comigo, ele não existe antes da relação com a entrevista. A gente se institui entrevistado e entrevistador nessa relação. Segundo, um cuidado enorme no que eu faço com a narrativa do outro. Né? Porque eu não posso pegar essas narrativas, como a gente faz, fazer análise de conteúdo. Então, assim, eu quero dizer que a escola é o lugar da falta de, sei lá, o lugar da repressão. Aí eu vou pegar lá as falas do professor, descontextualizo no momento que ele falou, não põe lá como exemplo. Esse é um trabalho que o campo faz, que é muito perigoso. Então, a gente tem que saber como é que a gente constrói teses e dissertações de vozes realmente entrelaçadas. Né? E não vozes em que a minha voz como pesquisador é a voz da verdade e eu trago as outras vozes para confirmar a minha verdade. Né? Que é o que a gente faz. Que é uma covardia. Gente, eu não sei se era o que vocês queriam ouvir, se vocês não queriam ouvir. Eu acho que a gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, que horas são? Eu acho que está na hora. Não sei, vocês chegam até que hora? Às 7. Chegou atrasado. Eu sou atrasado um pouco. Ah, eu cheguei atrasado. Não sei, quem quer fazer pergunta? Os caras estão super calados. Eu consegui calá-los. Não sei se isso é bom ou ruim. É muita coisa, muita informação. Primeiro eu sei que é muita informação. Eu falo muito rápido.
Eu tentei, porque isso é meu drama, eu sou professor de didática, vocês imaginam. Eu tenho duas coisas que eu detesto, mas ninguém é professor de didática impunemente. A gente é professor de didática quando a gente é realmente uma confusão só. Eu tento ser didaticamente organizado. Tem duas coisas que eu detesto, que vocês adoram. Uma é usar data show. Eu sei que vocês amam, vocês estudantes amam. Eu não gosto. Já usei muito, não gosto, porque eu acho que é pior do que quadro, porque eu prefiro não quadro. O quadro desenho o quadro. Aquele negócio fechado ali vai me dar um nervoso, porque eu já não sei o que eu pequenininho, preparei. Exatamente o que ele vai falar. Ah, não. E pra mim é pior ainda. Data show é ótimo quando você não sabe o que vai Não, falar. data show é quando você sabe usar, botar uma imagem assim maravilhosa, fazer, né? Mas agora botar o texto que você vai falar atrás de você, ficar amarrado ali. Não, mas tem aquele pressa. Não, tem gente que faz super bem. Eu não sei fazer super bem, então eu prefiro não fazer. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu não sei pensar linearmente, mas isso eu não acho que seja defeito. Ou seja, eu falo com parênteses, eu vou abrindo, alguns eu consigo fechar, outros conversa eternamente. Prende atenção para a plateia, Né? E aí, pois é, tem gente que adora e tem gente que detesta. Então, assim, é como quem ama e deixa, um pouco tem. Eu não consigo, eu tento, pra mim tem uma lógica, eu falei aqui, eu acho que eu falei nisso, meio frio, pra mim tá tudo super amarradinho, mas Acho que sim. não necessariamente pro outro que tá ouvindo. Se eu tivesse que fazer uma forma geométrica para a fala, não seria uma linearidade de início, meio e fim. Seria um círculo. Círculo mesmo. Diversos elementos se Mas conectam dentro do discurso. Mas ele não pode ser uma espiral, não? Porque sempre eu vou ficar assim no mesmo tempo. Não. Círculo com a área interna. Você contém um monte de elementos que se conectam. Que não, é uma elogio? É um é uma coisa muito. Não, eu não gosto. Mas eu falei que é espiral. Porque a espiral, você é um círculo, mas você Você já vai... assistiu Labor Arcaico? O filme? A linearidade temporal acaba. Qual é o nome do filme? Labor Arcaico. Ah, Ele vai e volta, é o tempo psicológico, tem é o Matrix, tempo tem essas narrativo. coisas. Isso é perfeito. É, fica uma coisa. Então é isso. Só não pode não ter sentido. E teve muito sentido. Mas o sentido que eu dei, o sentido que vocês deram, que esse sentido também, vocês, cada um aqui, é isso que eu acho bacana. Se aproprie em função das suas trajetórias singulares, dos seus estudos, seus interesses. Que se a gente fizesse, se tivéssemos a possibilidade de saber como cada um interpretou o que eu disse, são várias histórias que se entrecruzam aqui, né? Ninguém leu o mesmo texto. Ninguém leu o mesmo texto. Ninguém. Porque, e aí, isso que eu acho bacana, né? Porque não tem o texto, a verdade do texto. Existe aqui um lance que eu joguei, cada um foi, e que vai reverberar, ou não vai, alguns reverberar por aqui, outros reverberar por lá. É Se a isso. Eu te agradeço realidade é muito. textual, piorou ainda, porque a identidade é relativa a cada pessoa que leu o É texto. textual e tem uma coisa de não ter esse fechamento, essa totalização. Eu acho que isso também não é a de fragmentação oba-oba, tá? Que é por isso que eu acho, é sério, o negócio é sério. Não é da. Não é da Gente, muito obrigada por ter visto.